Chegou, gente. Ontem ali eu fiquei impressionada. Eu vi 4 jovens. Repete o que você falou. Gente, o avivamento chegou. Como é que foi ontem lá? Foi tremendo. 4 jovens falando da palavra, 4 jovens falando de comprometimento com Jesus, incentivando um jovem que estava sendo batizado. Estou impressionada. Que é hora da gente só louvar a Deus e agradecer pelo que Deus está fazendo. A nossa igreja, ela já viveu, assim, vários momentos muito inesquecíveis, né? Incríveis, assim, com relação ao mover de Deus no nosso meio, assim, né? A gente poderia falar várias histórias aqui, mas uma que ficou muito marcada, assim, na minha vida, no meu coração, aconteceu num período em 2019, né? Quase 2 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que no início desse ano, lá por abril, assim, eu juntei com uma galera, assim, né, do grupo de jovens, e a gente combinou de começar a orar mesmo pelo nosso grupo de jovens para que Deus se movesse no nosso meio. E eu lembro que a gente se comprometeu a orar por 2 motivos principais. Um, para que a galera começasse realmente, assim, a amar a palavra com todo o coração, e o outro por avivamento, assim, porque para a gente viver mesmo algo verdadeiro de Deus e ao mesmo tempo ser algo atraente, né, para jovem, para as pessoas, era só com o mover mesmo do Espírito no nosso meio, né? Eu lembro que a gente começou a orar por isso direto, todos os dias, essa galera comprometida, e a gente começou a de repente ver o resultado disso, assim. Deus começou a responder essas orações de uma forma totalmente incrível. A gente até via essas coisas acontecendo e ficava meio impressionado, assim, enquanto a gente vivia essas coisas. E eu lembro, poxa, de um dia que ficou totalmente marcado. Foi uma das experiências mais impactantes que eu pessoalmente tive, assim, com Deus nesse período, assim. Eu lembro que foi um sábado, eu que ia pregar no Gol nesse sábado. Foi o último sábado de julho de 2019. E eu, nessa época, com o coração totalmente, assim, aquecido, a gente falando já direto sobre avivamento nesse período. E eu lembro que nesse sábado, cara, me veio muito forte de pregar no texto de Abacuque, né, do finalzinho de Abacuque, em que Abacuque falava que tremia diante do Senhor, tremia diante dos feitos do Senhor, né, tamanho era o temor dele. Mas ao mesmo tempo ele pedia: Senhor, faz de novo no nosso meio, ainda que, poxa, você esteja mesmo irado com o povo, mas ele cria na misericórdia de Deus mesmo em meio à ira. E eu lembro que isso no meu coração, essa palavra no meu coração, e uma das aplicações que eu ia levar era sobre arrependimento, né? Que a gente precisa, de fato, se arrepender de verdade de alguns pecados. Eu lembro que nessa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, eu li um livro sobre avivamento do Richard Owen, e ele fala que nesses momentos, assim, né, de avivamento, quando o Espírito se move no nosso meio, ele leva a gente a olhar, às vezes, até para os mínimos detalhes, né? Diante da presença de um Deus tão santo, tão poderoso, tão precioso, às vezes um mínimo detalhe, ele acaba sendo até como uma apostasia, assim, diante de Deus, né? Um Deus que é tão santo, cara. A gente tem que prestar atenção em cada detalhe. Eu lembro que eu pensando sobre isso, coloquei algumas aplicações sobre essa questão para trazer para a galera dos jovens, e eu lembro que nessa pregação eu falava: cara, às vezes a gente perde tanto tempo vendo uma série em vez de buscar Deus, a gente perde tanto tempo com outras coisas no nosso dia a dia em vez de buscar Deus, e isso aquecendo o meu coração demais para pregar isso. E nesse sábado à tarde eu fui pro meu quarto, assim, para orar um pouco e pedir, assim, que Deus realmente usasse minha vida. Eu tava cheio de temor e eu pensando assim: cara, como que eu vou pregar isso se nem eu tô vivendo essa parada no meu dia a dia mesmo? Como que vai ser isso? Mas eu me coloquei diante de Deus mesmo e comecei a falar: Senhor, eu preciso disso aqui também. Eu vou falar isso pra galera, mas eu preciso acertar o meu coração com essas coisas, assim, cara. E eu lembro que na noite anterior eu fiquei mó tempão vendo uma série na Netflix, assim, perdi mó tempão. Eu me coloquei diante de Deus, mas mal eu sabia que a parte mais intensa ainda estava para chegar. E eu lembro que eu orei e me coloquei diante de Deus mesmo, assim, clamando pela misericórdia dele. Aí a noite chegou, cara, e foi um culto diferente, assim. A galera tava louvando como eu nunca vi antes na minha vida, assim, muito forte, adorando com todo o coração. Aí eu pude pregar isso.
Aí terminou, a gente continuou louvando. E foi uma noite diferente, que os louvores não acabaram no tempo normal, né? O nosso culto geralmente termina ali entre 9h30 e 9h40. E esse sábado específico foi acabar lá para 10h15. A gente começou a louvar e a galera querendo louvar e o louvor não parava. E quem estava ministrando puxava outro louvor. Só que a gente tinha uma vigília que a gente tinha agendado para acontecer nessa mesma noite, depois desse culto. E aí a gente teve que parar. Se não tivesse a vigília, provavelmente esse culto ia estender por mais tempo. A gente parou para dar um intervalo, para a galera conseguir lanchar e voltar. 11h15 a gente voltou com a vigília. Aí, poxa, a galera assim, cara, eu não sei explicar, mas era uma sensação, parecia que o Espírito estava ali, cara, de uma forma densa mesmo, assim. E a gente começou às 11h15 a vigília nessa noite, e todo mundo orando e clamando e pedindo a Deus, e de repente, eu achei que tivesse passado 15 minutos, já tinha sido 1h30, então já era meia-noite, vários assim, a gente deu um intervalo de novo, a gente continuou a orar, e aí a gente voltou e continuou orando, e aí tocando louvor, orando, e aí eu senti assim no meu coração de orar. E aí eu comecei a orar e a pedir mesmo pela misericórdia de Deus ali no nosso meio, e eu lembro que, cara, eu não sei explicar assim o porquê, o motivo, mas eu lembro que no meio da minha oração veio uma convicção muito forte, assim, dessa coisa, assim, de coisas pequenas que às vezes os nossos olhos parecem ser pequenas, cara. E eu só conseguia pedir perdão. E eu falava, Deus, me perdoa. E eu ficava lembrando disso, cara, na noite anterior eu perdi tanto tempo, em vez de te buscar, e tem tanta coisa que eu preciso melhorar, e eu preciso estar mais diante do Senhor. E eu lembro que eu só ficava repetindo assim, perdão. E, cara, num momento assim, eu não sei o que aconteceu, mas é como se eu tivesse sido levado para um outro lugar nesse mesmo instante, assim. E é como se eu estivesse na presença mesmo do Espírito Santo, o Espírito estivesse na minha frente. E aí, na hora, eu me assustei demais, eu abri meu olho, assim, em coisa de alguns segundos, e eu fiquei com aquela sensação, que isso, eu não morri. É como se eu estivesse na presença de Deus. E eu não entendia por que eu não tinha morrido, assim. Foi uma convicção muito grande, eu não consigo explicar, mas eu só sei que eu fiquei assim, em estado de choque. Tinham duas pessoas que olharam assim, minha cara de assustado, e eu não conseguia mais, eu ficava assim, como que eu não morri? Aí um deles viu que eu tava assim, foi e pegou uma água pra mim, eu bebi uma água, e eu não conseguia mais ficar naquele lugar, e a galera continuou orando na vigília, clamando, pedindo a Deus. E eu tava com aquela sensação de que o Espírito tava naquele lugar, eu não podia ficar naquele lugar. Eu saí, fui lá pra fora, e eu comecei a falar com Deus, cara, Senhor, o que é isso? Mas muito obrigado, porque eu tô na sua presença, eu não morri. Muito obrigado, porque eu tô na sua presença, eu não morri. E eu lembro que eu fiquei do lado de fora, a galera orando lá dentro daquela sala ali. E eu olhava e eu não conseguia mais voltar. Eu falava, cara, a presença de Deus tá ali, não tem como eu voltar mais para aquele lugar, não tem como eu entrar mais ali, a presença de Deus tá ali, a santidade de Deus tá ali. Aí eu lembro que teve uma hora que eu tentei voltar, sentei, e aí um jovem começou a orar com maior fervor, assim, Senhor, derrama todo o teu poder, derrama todo o teu espírito nesse lugar. Eu falava assim, cara, você tá maluco? Se Deus vir com toda a glória dele, com todo o poder dele, todo mundo aqui vai morrer, não tem como a gente fazer isso, não tem como a gente pedir por isso. E ele continuou orando por isso. Eu fiquei assim, cara, assim, com muito temor, e eu não consegui mais ficar lá de novo. E eu saí, fui lá pra fora, e eu só orava e agradecia a Deus porque eu não morri. Aí algumas pessoas assim notaram a minha falta, foram lá fora, e eu não conseguia falar, eu só falava assim, cara, Deus tá ali. Eu só falava assim, Deus tá ali. Eu acho que as pessoas não estão percebendo que Deus tá ali, estão pedindo essas coisas, cara, imagina, que bizarro. Mas eu não morri. E eu só fiquei impressionado com isso, eu não morri. Cara, e enfim, aí aquela vigília eu lembro assim que a galera tava muito sedenta e continuou orando, a gente foi até a madrugada mesmo assim orando. E aí chegou uma hora que eu acho que já tava muito tarde, e eu falei, cara, eu acho que tá na hora de encerrar. E eu tentei voltar só pra encerrar mesmo a reunião, e eu pedi a palavra pra galera lá da porta, assim, lá de mais de trás mesmo. Eu falei, gente, Deus tá aqui no nosso meio, poxa, que privilégio a gente tem e tal. E eu só encerrei, e eu lembro que, tipo, a gente encerrou a reunião, onde a gente perguntou, mas por que terminou e tal?
a gente queria ter continuado e tal, eu não sei se o que foi, terminou, mas isso gerou mesmo assim uma parada no coração de todo mundo, que a gente quis já marcar a próxima vigília, a gente quis fazer vigília toda hora, ia buscar mais. E isso foi muito assim, impactante assim, para mim, pela presença densa de Deus ali no nosso meio. E o que é mais legal é que esse dia passou, aí no dia seguinte, eu fui pra casa e não consegui dormir, era impossível dormir, eu só ficava pensando nisso, em estado de choque ainda. E eu contei para algumas pessoas que não puderam estar na reunião, eu não conseguia falar o que tinha acontecido até hoje. Eu não sei explicar, eu tô falando um monte de coisa, mas é difícil expressar cada detalhe mesmo do que foi esse momento. Eu só falava isso para as pessoas, mas aí eu lembro que na segunda-feira eu fui trabalhar, aí eu no meu carro assim, na ponte, enquanto eu ia, eu senti Deus falando claramente comigo, assim. E que foi mais legal, assim, que eu tava no meu carro, assim, tentando entender o que foi aquilo que tinha acontecido. E eu no meu carro falando, e eu, Senhor, o que foi aquilo que aconteceu? O que foi aquilo? O que foi aquilo? E Deus falou comigo, você não tá vivo? Então, eu te amo muito, eu te amo muito. Você não morreu, é porque eu te amo, porque eu te amo. E segui, eu vivi aquele dia ali na presença mesmo de Deus. E isso, cara, foi algo assim que até hoje eu lembro, assim, o coração se enche mesmo, assim, de temor, se enche mesmo, assim, de vontade, assim, de viver pra glória de Deus. E foi, assim, uma das coisas mais impactantes que aconteceu no nosso meio, na nossa igreja. Eu creio que tem muito mais mesmo, assim, para acontecer e pra gente viver nesse lugar. A Bíblia ensina pra gente que nossos filhos são herança do Senhor, são uma bênção do Senhor na nossa vida. E a gente que é pai cristão, além de amar os nossos filhos, como todo pai naturalmente ama seus filhos, a gente tem uma preocupação enorme que eles tenham experiências reais e pessoais com Deus. E esse é o nosso grande clamor, nosso grande desejo do nosso coração. Só que a gente não controla essa experiência, não é? A gente não pode dar a eles experiências com Deus. A gente pode clamar para que o Senhor dê a eles essas experiências. E isso aconteceu com o Isaac, meu filho, quando ele tinha 8 anos, em 2019, no Golquem. Deus estava movendo o coração dos jovens, como a gente sempre faz, a jejuar, a orar, a preparar o coração para o retiro. Então a gente viu Deus agir de forma tremenda durante todo o retiro, antes do retiro, depois do retiro. Foi um tempo de avivamento que não só o Gol, mas a igreja vem vivendo, não é? E o Isaac, durante o louvor do Gol Camp, que ele estava lá comigo, ele foi visitado, o coração dele foi tocado e ele começou a chorar diante de Deus. E Monique, que estava com ele na hora, perguntou: mas filho, você está chorando por quê? E ele falou: porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E começou a adorar a Jesus, levantando as mãos e cantando as músicas. E a gente, embora ensine que deve fazer, a gente não força eles a fazer isso. A gente viu que foi algo espontâneo, genuíno, que o próprio Espírito Santo deu a ele ali. Gente, o que é isso? Um garoto de 8 anos tendo essa convicção e se colocando em adoração diante de Deus, senão o derramamento do Espírito Santo sobre nós. E essa experiência não só foi marcante, mas ele lembra dela às vezes. Esses dias a gente no carro, né, eu dirigindo, conversando sobre as coisas de Deus com ele, e aí ele falou assim: pai, depois daquela experiência que eu tive no retiro, eu acho que eu nunca mais vou querer ser de outra religião, de lugar nenhum, né? Eu falei: filho, que coisa maravilhosa. E essa experiência que você teve ali no Gol Camp, Deus não quer que você tenha só quando vier um retiro. Ele quer que você tenha hoje à noite no culto, que você busque a presença dele de todo o coração. Então a gente crê que essa experiência não é uma experiência para ser vivida em retiros, em situações esporádicas. Essa é uma experiência que deve ser buscada por nós todos os dias. Então, com essa experiência, Deus estava falando para mim: Jonatas, você não tem controle sobre a vida do seu filho, mas eu tenho. Jonatas, você não pode produzir um avivamento, mas eu posso derramar do meu espírito onde o meu povo estiver me buscando de todo o coração. Em julho de 2019, eu participei de um dos batismos mais marcantes mesmo assim de toda a minha vida. 3 meses antes desse dia, um grupo de jovens tinha se reunido e se comprometido a orar por 2 coisas todos os dias: para que as pessoas da nossa igreja tivessem amor pela palavra e para que o Espírito Santo realmente produzisse um verdadeiro avivamento no nosso meio. Depois de 3 meses chegou o dia do batismo e, cara, a presença de Deus foi muito nítida, assim, desde o início.
e foi muito bizarro mesmo o quanto que as pessoas, todo mundo que falava, em todos os momentos, assim, desde o início, antes do batismo até o momento de comunhão, todo mundo falava da palavra, de verdade, assim. Na hora dos testemunhos, algumas pessoas se levantaram e testemunharam algumas coisas a respeito da vida daquelas 2 pessoas que iriam se batizar. E todas tinham histórias muito legais, mas o centro de cada fala era a palavra de Deus. E isso para mim foi muito impactante, assim, porque eu tive a convicção mesmo de que naquele dia Deus estava respondendo as orações que a gente estava fazendo durante esses 3 meses. E aí teve uma pessoa que se levantou e falou assim, cara, a vida cristã é maravilhosa, mas ela também é cheia de desafios e a gente quer que você saiba que você pode contar com a gente faz parte da mesma família, a gente te ama. Isso foi muito impactante pra mim, pode ser uma coisa boba, mas assim, pra mim aquilo foi muito impactante porque eu lembro de Felipe falando na época que quando o verdadeiro avivamento acontece, as pessoas têm um senso e se sentem parte realmente da família de Deus, sabe? E todo mundo se preocupa com os irmãos e isso foi muito claro ali naquele dia. Teve uma outra fala também que me marcou muito, que foi uma mulher que levantou e ela falou assim, ela começou a fala dela falando assim, eu não me lembro quem falou lá na igreja, mas com certeza foi o Espírito Santo que falou através dessa pessoa, que Deus é capaz de transformar mal em bem, e Ele fez isso com a sua vida, e cara, isso foi muito impactante pra mim também, porque eu lembro também de Felipe falando nessa época que quando o verdadeiro avivamento acontece, as pessoas se apaixonam pela palavra e quando o pregador vai expor a mensagem, eles sabem que o que vai ser lido ali na palavra é o próprio Deus que está falando com a igreja, sabe? E para mim essa mulher ter dito isso, assim, foi a maior prova de que verdadeiramente era Deus que estava ali falando com a sua igreja e não importava quem estava pregando, assim, era o próprio Senhor mesmo que estava falando dos nossos corações. Eu lembro também da mulher que se batizou e ela mesma falou isso, assim, que o coração dela tinha sido transformado pela palavra de Deus e que estava sendo transformada a cada dia e, enfim, foi um dia que eu realmente, assim, nunca vou me esquecer. O Espírito Santo se fez presente ali naquele momento, desde o momento que eu entrei, assim, naquela casa, e isso foi muito marcante, assim, pra mim. Eu lembro que eu saí de lá com essa convicção, cara, Deus está aqui e Ele tá me ouvindo, assim, esses 3 meses que esse grupo orou por essas 2 coisas foram ouvidos e estão sendo respondidos mesmo, porque pode ser uma coisa pequena só diante dos nossos olhos, mas, cara, só o Espírito Santo é realmente capaz de fazer o coração de alguém se sentir apaixonado pela palavra a ponto disso sair tão naturalmente em cada conversa que aconteceu ali, e eu vi isso com os meus próprios olhos. E eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais a fazer no meio da sua igreja, e Ele está ouvindo as nossas orações nesses dias, e Ele vai responder, eu não tenho dúvidas disso. Então, esse momento que a gente viveu lá em 2019, cara, ele foi muito impressionante mesmo, assim. Eu lembro, por exemplo, um testemunho de um amigo, assim, que a gente estava num culto à noite, num sábado, e a gente já orando, né, por amor pela palavra, para que Deus viesse com um avivamento verdadeiro no nosso meio. Cara, ele contou que ele estava orando, assim, depois de uma palavra no louvor pós-mensagem, e ele sentindo, assim, muito, muito, assim, a presença de Deus, e ele se segurou na cadeira e ele não conseguia, tipo, se mexer, e ele tinha a sensação nítida, clara, de que Jesus estava ali, assim, no nosso meio, em pé, e ele não conseguia nem, tipo, levantar a cabeça, assim, para olhar, assim, ele estava com essa sensação mesmo de temor, porque Jesus estava ali. E ele contando, eu lembro assim que tinha uma pessoa ministrando louvor e falando algumas coisas assim, e ele assim, cara, tipo, pô, Jesus está na sua frente, fala direto para ele, fala direto para ele. Cara, foi incrível assim. Outro testemunho que marcou também, tinham duas meninas assim na nossa igreja que sofriam com bulimia e anorexia. Cara, Deus curou essas meninas assim nesse momento. Uma delas conta, né, com mais detalhe, que num culto ela orando, adorando a Deus, e Deus falou diretamente com ela. Ela falando assim, pô, Deus, eu quero me entregar mesmo, eu quero te seguir com todo o coração e tal. E Deus falou com ela, falou, olha só, você quer me adorar, me seguir, mas você tem um ídolo que você tem levantado na sua casa, que é a balança, entendeu? Você tem que jogar isso fora e tal. Cara, ela ficou com a convicção de que aquilo ali realmente tinha se tornado um ídolo. Chegou em casa, pegou isso e jogou no lixo, cara. E nunca mais ela teve esse problema, assim, tipo, foi completamente curada, assim. A gente teve vários testemunhos nesse tempo. Eu lembro de orações em que as pessoas pediam mesmo, pô, Deus, levanta líderes no nosso meio, porque vai chegar esse monte de gente, a gente tem que cuidar dessas pessoas.
várias pessoas mesmo querendo, vivendo isso aí, cara. Tipo assim, foi como se a gente estivesse vendo assim, um tempo favorável de Deus ali naquele momento. E várias coisas, vários testemunhos foram sendo dados e a gente via claramente, assim, Deus ali no nosso meio, cara, assim. Eu creio, assim, que foi uma das ondas de um grande avivamento que a nossa igreja vive, assim, sabe? Foi uma onda, assim, que o Espírito se derramou e o que a gente mais quer agora é que venha a próxima. E é o que a gente está colocando diante de Deus em todo o tempo, assim. Que a gente vai viver uma nova onda, assim, muito forte e a gente vai ver novos testemunhos, assim, acontecendo. Tenho certeza disso. Várias outras pessoas tiveram experiências muito especiais mesmo com Deus nesse momento que a gente está contando, né? Teve uma pessoa que ele não estava conseguindo vir aos cultos e aí ele ficava meio assim, poxa, tô sentindo que eu tô perdendo isso que Deus estava fazendo e tal. E aí no culto ele estava servindo no louvor e aí do nada ele foi visitado assim pelo Espírito Santo de maneira absurda. Ele teve convicção de que o Espírito Santo estava ali. E ele não conseguia parar de chorar, e depois passou a música lenta, chegou na música rápida, ele não conseguia parar de chorar mesmo, assim, e definitivamente ele falou, cara, eu não tô perdendo, eu não posso vir por motivos lícitos, mas Deus realmente está aqui, está falando com a sua igreja. Teve uma outra pessoa também que foi curada no meio de uma pregação do Marcão, ele estava pregando, e aí Deus tocou no coração dele para orar por cura naquele momento, e ele orou no meio da pregação. Eu não sei se essa noite alguém aqui se encontra enfermo, acometido de algum tipo de doença, seja no corpo, seja na alma, seja nos relacionamentos, mas eu sei que o Jesus que está aqui essa noite tem poder para curar qualquer tipo de doença. Aleluia, aleluia. Jesus, toca na vida dos meus irmãos agora, Senhor. Senhor, Tu sabe o que está acontecendo na vida dos meus irmãos. O Senhor sabe quem carece de uma intervenção Sua agora, Pai. Então eu Te peço, a mesma autoridade, a autoridade do Teu nome, Senhor, que o Senhor opere cura, milagre na vida dos meus irmãos agora, Senhor. Restaura relacionamentos, Senhor. Cura o corpo físico, cura a alma, Senhor. Aquele que está abatido, o Senhor encha de alegria. Aquele que nunca sentiu a Tua presença, seja visitado pelo Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor, aleluia. Meu irmão, minha irmã, seja curado em nome de Jesus, amém. E no dia seguinte a gente teve o testemunho, a gente recebeu o testemunho mesmo de que ela tinha sido curada ali. Teve uma outra situação também de uma irmã que contou que duas crianças estavam brincando, bem novinhas mesmo, e aí uma fez uma coisa ruim assim com a outra e ela começou a chorar, foi para um canto e começou a chorar, e quando a mãe chegou e perguntou assim, minha filha, por que você está chorando? Ela entendeu que o que ela tinha feito com a amiguinha era pecado e tinha entristecido o coração de Deus, mesmo sendo uma coisa tão pequena assim, tão boba. Ela sabia que, cara, aquilo era pecado e tinha entristecido o coração de Deus e, cara, essa convicção só o Espírito Santo realmente pode trazer para sua igreja. Num domingo pela manhã bem cedo, por volta de umas 5 horas da manhã, eu ouvi a minha filha Olivia chorando do quarto dela. E fui lá tentar acalmá-la, enfim, deitei do lado dela e perguntei se ela tinha tido algum pesadelo, alguma coisa assim. Ela disse que não, mas continuava chorando, assim, um choro diferente. E eu pedi para ela se acalmar, ela me perguntou, pai, posso ir para a sala? Achei estranho, perguntei por que ir para a sala, insisti para ela se acalmar, papai está aqui com você, volta a dormir. Ela, pai, eu posso ir para a sala orar? E aí eu entendi que acho que eu estava atrapalhando alguma coisa ali. E aí falei, claro, pode ir lá para a sala orar. E aí ela foi, eu estava com o celular na mão. Então eu peguei e filmei. Aí eu queria compartilhar com vocês aí. Eu gosto de você. Sempre aqui. Eu gosto de você muito. Eu não fico com você. Eu me faço nada sem você. Você é meu amigo. Eu
quando ela terminou, eu vendo isso tudo, eu chamei ela para conversar. E aí mantive o áudio do meu celular gravando. Você tá chorando de emoção? Você ficou pensando em Papai do Céu? Aí você sentiu um desejo muito forte no coração. Muito forte. Desculpa ele, foi? De tudo que eu fiz de bobeira. O Papai do Céu perdoa a gente toda hora. Tudo que a gente faz de bobeira, quando a gente ora com o Papai do Céu e pede perdão, ele perdoa os nossos pecados e deixa a gente novinho, sem pecado nenhum. Eu pedi muita bênção pra ele. Eu gosto dele. Eu não vivo sem ele. A gente não consegue. Mesmo que ele estando doente, eu vou gostar dele. Papai do Céu nunca fica doente. Esse desejo do coração de pedir desculpa ao Papai do Céu, isso é bom, sabia? É o Papai do Céu que mora na gente e coloca isso no nosso coração. Esse desejo de a gente pedir perdão por tudo que a gente faz. Eu tô pedindo muito perdão pra ele. Porque eu adoro ele. Eu não sei viver sem ele. Essas coisas são muito bonitas, Papai do Céu. Adoro isso. Foi por isso que o Papai do Céu se entregou na cruz pra gente. Pra que a gente tivesse noção dos nossos erros. Isso que você está fazendo é exatamente o que ele quer que a gente faça. Reconhecer que a gente é pecador e que a gente não consegue viver sem ele. Você já orou tudo que você tinha que orar com ele já? Eu tenho que falar uma coisa muito especial com ele. Ele fica comigo, ele tem que ficar comigo para sempre. Ele mora lá no fundo do meu coração. Eu vou acreditar nele sempre. Eu não vou acreditar em mais ninguém. Vou acreditar só na minha família. Amém. Depois disso tudo, assim, eu não tive dúvida que a minha filha teve uma experiência com Deus, né? A convicção da nossa situação de pecador, Deus falou com ela, né? E eu fui depois contar isso pra Letícia, que é minha esposa, né? E dizer pra ela, olha, eu tava há algum tempo já orando, pedindo pra Deus, pra que minha filha tivesse uma experiência com ele, né? E contei tudo isso pra ela, e a Letícia confirmou que também estava orando por isso, né? Pra que nossos filhos tivessem uma experiência com Deus, né? Então eu posso dizer que naquele dia os céus tocaram a minha casa, assim. Amém, pra glória de Deus.